Querida comunidade de fé, Jesus outrora usou uma expressão bonita no capítulo 11 de Mateus, versículo 11, que diz: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Queridos irmãos, por que a igreja celebra neste dia o Natal de João Batista? E aqui abro um precedente para dizer: celebra-se o nascimento. Não se celebra a cabeça de João, não se oferece sacrifícios aos deuses, não existe um ritual que atribui-se às divindades. No entanto, hoje, de modo solene, a igreja, nesta primeira véspera, lembra, faz memória, recorda que um dia nasceu alguém já profetizado. Os profetas já haviam anunciado o nascimento de João Batista. Inclusive, a primeira leitura fala que o Senhor, antes mesmo de nascer, já o conhecia, já havia consagrado. O profeta Isaías 49:1 fala que ainda no ventre da sua mãe, ele já tinha na sua mente o seu nome. Queridos irmãos, hoje nós escutamos neste Evangelho, o capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas, esta narrativa de preparação para o Natal de João Batista. O seu pai, Zacarias, era sacerdote no tempo de Abias. Sua mãe, mulher de fé, embora estéril, vivia nessa amizade com Deus. E aqui, querida comunidade, já aprendemos um legado. Todos os pais que vivem na honestidade com o Senhor, toda a família que tem como princípio, como base, como centro, como miolo, como núcleo, o projeto de Deus, não pode nascer outra coisa senão projetos de Deus. João Batista, querida comunidade, é aquele que o anjo já havia dito a Nossa Senhora: este já é o 6º mês daquela que era estéril. Vale recordar, queridos, como dados para acabar com essa ideia de que a Igreja Católica neste dia celebra a cabeça de João Batista. 2 dados importantes nós podemos apresentar. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 36. Naquela visita harmoniosa do anjo Gabriel a Nossa Senhora, quando ele havia indagado sobre o nascimento de um menino, e ela questionava: como vai dar isso se eu não conheço homem algum? E o anjo dizia que é obra da graça, é obra de Deus. Inclusive, para ilustrar que é obra de Deus, o anjo disse a Maria: a tua prima Isabel já é o 6º mês de gravidez para aquela que era estéril. Queridos irmãos, 6º mês, guarde esse dado que é importante para nós cristãos católicos. Lembrem-se do capítulo 1 de Lucas 36, 6º mês. Na continuidade, no capítulo 1, versículo 56, Maria passou 3 meses com a sua prima Isabel. E, portanto, depois que Maria tinha recebido a visita do anjo, depois que Maria ficara grávida, ela foi
ajudar a sua prima Isabel. 3 meses depois, quando o menino nasceu, o João Batista nasceu, Maria voltou para sua casa e, portanto, lembremos-nos, 6 meses depois nasceria Jesus. Quando é que a igreja celebra o Natal de Jesus? Em dezembro. Muito bem. A véspera do dia 24 para o dia 25 de dezembro, o Natal do Senhor. Quando é que a igreja celebra o nascimento de João Batista? A resposta já foi dada. João Batista. E, portanto, deve ser celebrado na liturgia da igreja 6 meses antes do nascimento do nosso Salvador. Querida comunidade, este foi escolhido desde o ventre da sua mãe para preconizar, para preparar, para pré-anunciar a chegada de Jesus. Diz o capítulo 40 do profeta Isaías, versículo 3, que haveria alguém para preparar os caminhos do Senhor, endireitar suas veredas, soterrar os vales, derrubar as montanhas. Quem é este? Quem é este que o profeta Isaías já anunciava? É aquele, queridos, que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. É aquele, querida comunidade, que o evangelista João 1 já dizia, versículo 19, versículo 23, que este veio preparar o caminho do Senhor. E como João preparou o caminho do Senhor, Padre? É muito fácil. Primeiro, vivendo de modo diferente. Vivendo numa vida totalmente outra daquela que é comum à sociedade. Nós ouvimos no evangelho de hoje que este nem tomava vinho, que este não comia. Diz o capítulo 1 do evangelho segundo São Marcos, este vivia num deserto. Queridos irmãos, este antes de nascer já se alegrou com a chegada de nosso Salvador. Lembrem da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. A criança pulou de alegria no seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha à minha casa? Quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Como não, seu diácono, recordar esse menino? Como não, querida comunidade, recordar de alguém que antes de nascer já se alegrava com Jesus? Capítulo 1 de Lucas, versículo 44. Como não, comunidade, celebrar de modo solene a sua memória? Como não lembrar daquele que apontou Jesus Cristo? Ecce ainus Dei, qui tollis peccata mundi. Querida comunidade, o Evangelho de João 1, versículo 29, aponta a Jesus Cristo. É a Ele que vocês devem seguir. Diz o versículo 36, 37, é a Ele. Como não lembrar de João Batista, aquele que foi o batizador daquele que é o que trouxe o batismo. Diz o capítulo 3, versículo 15 de Mateus, ele batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. Como não, querida comunidade, lembrar daquele em que as comunidades, Jerusalém, a Judeia inteira, acorria para o Jordão para conversar com João? Como não, comunidade, lembrar daquele que foi até confundido com o Messias? És tu, por acaso, aquele que deveria vir? E olha que coisa linda de João, nunca quis lugar de destaque. Ele dizia:
não sou eu. Então quem és tu? Um profeta? Não sou um profeta. Então quem és, afinal de contas? Precisamos levar um recado àqueles que nos enviaram a ti, os fariseus e os saduceus. E responde João: eu sou apenas aquela voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Oh, querida comunidade, João Batista é, portanto, aquele a quem acorriam os cobradores de impostos. Capítulo 3 de Lucas, versículo 13. A multidão acorria a ele, os militares, versículo 14, acorriam a ele, porque sabia que João tinha algo a oferecer. Querida comunidade de fé, João pregava conversão, penitência, gritava no deserto da Judéia: endireitem os corações. Quem sabe, queridos, estamos carentes de João no tempo de hoje, quando, infelizmente, para agradar a plateia, os pregoeiros apenas falam coisas bonitas, coisas mansas, coisas irenistas, coisas para agradar a galera, mas não chamá-lo à conversão, à mudança de vida, à metanoia. Lembrem-se, queridos irmãos, o capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. João gritava a Herodes: não te é lícito ficar com a tua cunhada, não te é lícito, Herodes, trair o seu irmão Felipe. E por causa dessa fala de João, atraiu a ele tanto ódio. Quem sabe, queridos, hoje nós não somos odiados pela sociedade. Talvez, quem sabe, é porque falamos apenas palavras bonitas que agrada a plateia, que não toca na ferida, que não mexe na nossa vida. Quem sabe, queridos, talvez, quem sabe, as nossas comunidades ficam superlotadas porque os seus pregoeiros não mexem, não tocam, não incidem nas feridas que precisam ser curadas. João, no entanto, não tinha medo de denunciar, de chamar Herodes a atenção e também a humanidade, quando convidava à mudança de vida, à conversão. Convertei-vos, crede na boa notícia. Queridos irmãos, talvez aqueles que hoje ousam a falar como João são considerados doidos, malucos, são alienados, são religiosos fanáticos. Não, queridos. João Batista, ele foi preparado pelo Senhor para denunciar aquilo que é maldoso, aquilo que leva o homem à morte. Eis o motivo, portanto, da sua morte. João Batista foi condenado à morte, e morte de decapitação, porque tocava na ferida da sociedade. Oh, querida comunidade, João Batista era um homem austero. Talvez, quem sabe, quer chamar a atenção de nós. É preciso ser austero, é preciso ser alguém diferente daquilo que é comum. João Batista não comia pão, nem bebia vinho, diz o Evangelho de Lucas 7:33. João Batista nutria-se de gafanhoto e mel silvestres, diz o Evangelho de Mateus 3, versículo 4. João Batista vivia, queridos, com roupas rústicas, nada de modismo, nada de pomposidade, nada de seguir a moda. João Batista era antimodista,
Marcos capítulo 1, versículo 6. No entanto, esse homem austero é também um homem doce, querido diácono. É um homem de um humanismo extraordinário. João Batista reconhecia a dignidade de Jesus. É dele esta frase: que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. João Batista era de uma docilidade que, quando viu Jesus, ele dizia: sou eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim? Oh, querida comunidade, João Batista dizia: eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as correias de suas sandálias. Mateus 3, versículo 11. Querida comunidade, João Batista é aquele que na sua singeleza via a grandeza de Jesus. Ah, João Batista, se nós pudéssemos levar no coração pelo menos duas características suas: a austeridade contra o pecado e a humildade diante de Cristo, certamente nós seríamos grandes para Deus, ainda que não valha uma pipoca para a sociedade. João Batista quer nos ensinar, queridos, a nunca nos conformarmos com as realidades mundanas. Lembrem-se que ele foi incompreendido. Quando nós formos compreendidos para a sociedade, e sobretudo para essa sociedade pós-moderna, certamente nós estamos no caminho errado do cristianismo. Lembrem-se daquilo que Paulo falou, carta aos Romanos 1, 25. Nós estamos absolutizando aquilo que é relativo, estamos relativizando aquilo que é absoluto. Queridos irmãos, Paulo dizia: a sociedade trocou a verdade de Deus pela mentira dos homens. Arderam pelas vontades humanas em detrimento à vontade de Deus. Quem sabe, queridos, está na hora da gente pedir: ó João de Deus, ó João corajoso, ensina-nos a termos a mesma coragem. Incita o coração daqueles que são os responsáveis por comunidades a dizer a mesma coisa que tu disseste, sem medo, sem covardia, sem medo, sobretudo, de ser incompreendido. Ensina-nos, ó João, a termos a coragem que tu tiveste para apontar à humanidade aquele que é de fato o nosso tesouro. Ensina-nos, ó João, a denunciar a malandragem, a incoerência cristã. Ensina-nos, ó João, a tocar na ferida daqueles que vivem numa vida irregular, promíscua. Ensina-nos, ó João, a ter a mesma coragem que tiveste para apontar aos poderosos desse mundo que dinheiro não é tudo. Ensina-nos, ó João, a dizer ao mundo que o maior tesouro, infelizmente, estamos jogando fora. Que essa liturgia, queridos, que esse dia de hoje, já nessa primeira véspera já celebrada, em detrimento à solenidade do glorioso São João Batista, ensina-nos muito mais do que fazer forró-bodó, ainda que isso não seja proibido, muito mais do que acender fogueiras ou soltar foguetes. Ensina-nos, ó João, a valorizar aquilo que vossa santidade valorizou e a buscar com austeridade aquilo que não foste negligente em nenhum momento. Dá, ó João, ao mundo de hoje a aprender contigo, a apontar Jesus Cristo, mas muito mais do que apontá-lo, tê-lo em seu coração.
em sua vida, em seus gestos, em suas palavras, em sua vida. Dá, ó João, ao nosso povo a mesma fidelidade que tiveste a Jesus Cristo, para que o mundo seja melhor, ou ainda que não melhore, que a gente não perca a esperança, porque existe alguém que, como João, ainda tem coragem. Amém.